Olá, eu me chamo Michele, seja bem-vindo ao canal Para Ser. O foco aqui do canal é trazer temas que nos ajudam a crescer como pessoa. Quando você se torna uma pessoa melhor, a sua vida também fica melhor, assim como a vida das pessoas à sua volta. E o oposto também é verdadeiro. Entender mais sobre a vida te torna uma pessoa melhor. Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre viver, mas por uma perspectiva diferente. Para falar sobre viver hoje, nós vamos falar sobre morrer. Ninguém gosta de falar sobre a morte. É um assunto doloroso e que causa medo. Mas essa dificuldade não vem apenas dos sentimentos negativos que geram na gente. Vem muito também da nossa cultura, da nossa geração. Em outros lugares, outras épocas, esse assunto era tratado com mais naturalidade. Até porque a morte é a única certeza que a gente tem na vida. Essa é uma frase muito batida, todo mundo já ouviu em algum momento, mas continua sendo a afirmação mais verdadeira que existe. A gente pode não saber o que vai acontecer na nossa vida, mas a gente sabe com certeza que um dia a gente vai morrer. No entanto, mesmo sendo uma verdade incontestável, a gente sente que falar sobre a morte é um tipo de mau agouro, como se a gente estivesse trazendo para perto algo que se quer evitar, ou pelo menos esquecer. Porque se ela vem de um jeito ou de outro, o melhor mesmo é seguir vivendo a vida sem pensar nela, porque parece que pensar sobre ela vai atrapalhar. Mas isso não é verdade. A consciência da morte não tira a felicidade da sua vida. Na verdade, ela pode te proporcionar uma vida mais feliz. Muito da forma como a gente percebe o mundo vem do contraste das coisas. A gente percebe a luz porque existe o escuro. A gente reconhece o som porque existe o silêncio. Com os nossos sentimentos é a mesma coisa. A gente reconhece a felicidade porque já sentiu a dor. A gente percebe que uma coisa era boa depois que a gente perde aquilo, no contraste da ausência e presença daquela coisa. O contraste da vida é a morte. Na morte, a gente consegue enxergar de verdade o valor das coisas. Quando o contraste entre estar vivo e estar morto se apresenta, nós ganhamos uma consciência ampliada sobre a nossa própria vida. E quando a gente entende isso, a nossa forma de enxergar a morte muda. Ela deixa de ser aquela figura encapuzada que nos persegue para se parecer mais com uma idosa, muito sábia, que pode nos orientar para que não percamos tempo demais com coisas sem valor, para que não desperdicemos a nossa vida. Se aconselhar com a morte é trazer para o agora a avaliação da sua vida, enquanto você ainda está vivendo, e não lá no fim, quando você já não pode fazer muita coisa sobre os seus arrependimentos. Para ouvir os bons conselhos da morte, a gente precisa aceitar que morrer faz parte da vida, que não é algo mal ou injusto. É a ordem natural das coisas e vem para tudo o que é vivo. Com isso, eu não espero que de hoje em diante você nunca mais sinta qualquer tristeza ao pensar sobre a morte. Isso seria impossível. Por mais equilíbrio emocional que tenhamos, a morte sempre vai mexer com as nossas emoções. E quando começamos esse exercício de pensar sobre a nossa própria morte, na verdade pode ser assustador. Principalmente porque nas primeiras vezes a gente se depara com verdades duras sobre a forma como estamos vivendo a nossa vida. Você pode perceber que não está tratando como deveria as pessoas que ama, que está preenchendo a sua vida de coisas sem valor. Pode perceber que não está sendo a pessoa que gostaria de ser, mas que até agora não fez nada de concreto para mudar isso. Pode perceber que se hoje fosse o seu último dia, você estaria deixando um monte de coisas por fazer, um monte de pontas soltas. Isso tudo vai te gerar um senso de urgência que pode assustar. Não vai dar mais para fazer as coisas como antes,
porque agora você consegue enxergar de verdade. E isso é bom, porque enxergando fica mais difícil sair do caminho. Mas depois que você começa a viver a sua vida de acordo com o que percebeu que precisa fazer, pelo que vale a pena, pensar sobre a morte deixa de ser assustador. Você passa a pensar de forma mais tranquila ou mais inquieta, de acordo com a sua avaliação de como está vivendo, de estar mais ou menos em dia com a sua própria vida. Quanto mais você estiver vivendo de acordo com os seus propósitos de vida, com o que você sabe que é certo para você, mais em paz você vai se sentir. A inquietação vem quando você sabe que não está fazendo o melhor que pode fazer. Quando você sente que está em dívida com a sua própria vida. Isso quer dizer que você saiu um pouco do caminho, mas tudo bem, porque ainda dá tempo de voltar. Se aconselhar com a morte, na prática, é projetar o seu encontro com ela para o agora. É imaginar que hoje é o último dia da sua vida e tentar sentir o que realmente você sentiria se isso fosse verdade. Esse exercício vai organizar as coisas que compõem a sua vida numa ordem de importância. Aquilo que realmente tem valor fica evidente. A sensação da perda faz isso. Assim como o que não tem importância, porque você não vai sentir nada em relação a isso. No dia a dia, nós pensamos na nossa vida no curto prazo, no que temos que fazer, no que precisamos ter, na resposta prática às necessidades que pedem a nossa atenção. É um recorte do agora, uma janela limitada de visão. Quando pensamos na vida pela perspectiva da morte, a nossa visão se amplia. Agora estamos olhando para uma dimensão maior de tempo e podemos ver o todo. No dia a dia, uma coisa pequena pode nos parecer grande, mas só porque estamos olhando muito de perto para ela. No todo, o tamanho de cada coisa fica clara. O pequeno ainda vai precisar da tua atenção, mas agora você vai agir sobre ele na medida certa. As coisas mais importantes e as menos importantes passarão a receber a atenção que necessitam na justa medida das suas importâncias. Se você quiser validar a importância de alguma coisa, submeta ela ao filtro da morte. Diante da morte, qual a importância disso? Pode ser muito importante. Pode ser que não tenha muita importância em si, mas ser a ferramenta para algo que aí sim tem muito valor, ou pode ser algo completamente dispensável. De qualquer forma, a morte vai te responder com a verdade. Agora, a gente precisa fazer uma distinção importante. A morte é uma ótima conselheira, mas usar a percepção da morte como justificativa para suas escolhas não é o mesmo que se aconselhar com ela. Quando uma pessoa diz para si mesma que a vida é curta e que ela precisa viver intensamente enquanto é tempo, que ela precisa se divertir mais, viver o hoje como se não houvesse amanhã, aproveitar as coisas boas da vida, ela, na verdade, está se aconselhando com o medo. E o medo é um péssimo conselheiro. Se hoje realmente fosse o seu último dia de vida, você não estaria se arrependendo daquela última garrafa de vinho que você não tomou. Você nem ia pensar na festa do próximo sábado, na viagem que você não fez, no carro que você não comprou. Viver intensamente, com base em consumir todas as coisas que estão ao seu alcance, sejam elas físicas ou emocionais, não é o mesmo que aproveitar a vida. Diante da morte, nenhuma ilusão se sustenta. Só o que tem valor real permanece de pé. E o que tem valor real se conjuga na base do ser. Diante da morte, só o que tem valor é o que somos, o que construímos em nós e na vida das pessoas à nossa volta. Tudo o que se conjuga na base do ter não tem valor real em si. O ter sempre é o meio, ferramentas da vida que a gente deve utilizar na construção do ser. Quando você se aconselha com o medo
ele vai te dizer que você precisa ter mais prazer, ter mais conforto, ter status, ter reconhecimento, ter aprovação. Por isso, é tão importante tomar para si a sabedoria da morte ainda em vida, para que você não empregue mais energia no ter do que ele realmente precisa. A vida não é para ser chata. Você deve se divertir e também deve ter as coisas. Os prazeres da vida não são ruins. Eles fazem parte da própria experiência do que é viver. Se um prazer bater na sua porta, receba ele. Se você puder buscar um prazer em harmonia com os valores do seu ser, faça isso. Mas, se para ter algum prazer você precisa passar por cima do seu ser, aí já não vale mais a pena. O ser precisa ser o nosso norte sempre. Nada além dele pode ir na nossa frente. É ele quem guia o caminho, e todo o restante vem atrás, acompanhando e sendo guiado. Quando você inverte essa ordem e se deixa guiar pelas coisas, sejam elas físicas ou emocionais, num primeiro momento pode até parecer bom, mas sem perceber você vai estar construindo uma vida vazia. Isso é o inverter a ordem de importância das coisas que causa tantos arrependimentos na hora da morte, quando enfim a gente vê o valor real das coisas que preencheram a nossa vida. Quando o dia de hoje acabar, pergunte a si mesmo: se hoje fosse o meu último dia, eu estaria satisfeito com o que eu fiz e em como eu estou deixando as pessoas que eu amo? Independente da resposta, amanhã você tem mais um dia para fazer melhor. Por hoje é só, espero que você fique bem e até o próximo vídeo. Deixe seu like, assim outras pessoas também receberão este conteúdo. E se você gostou do canal, se inscreva!